Olá, queridos irmãos e amigos da paz de Cristo. Quero meditar com você nesta feita sobre o seguinte tema: a importância do ato de ler as Sagradas Escrituras. Para tanto, gostaria que você conferisse comigo um versículo na Palavra de Deus encontrado em João, capítulo 5, versículo 39. São palavras de Jesus. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Temos por proposta neste vídeo, nesta reflexão, meditar, pensar, refletir sobre a importância do ato de ler as Sagradas Escrituras. Não pretendemos aqui falar ou mostrar todas as razões ou todas as importâncias do ato de ler as Escrituras, porque são muitos, mas vamos enumerar aqui alguns. Ler significa, pelo menos de acordo com os nossos dicionários de língua portuguesa, é ter o hábito da leitura. Significa muito mais do que passar a visão por algo que está escrito em algum lugar. Significa e tem a ver com a compreensão e o entendimento daquilo que está escrito. As autoridades das diversas ciências humanas, bem como da ciência da educação, destacam a importância e o valor do ato da leitura. O ato da leitura em si já é muito benéfico, mas o ato da leitura das Sagradas Escrituras é sem comparação, porque tem benefícios grandiosos, é simplesmente indispensável a qualquer ser humano. O Filho de Deus, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, valorizava a leitura, a meditação nas Sagradas Escrituras. Em Mateus capítulo 4, ele cita por 3 vezes textos do Antigo Testamento, das Escrituras do Antigo Testamento, e diz: está escrito, está escrito, está escrito. Encontramos no versículo 4, no versículo 7 e no versículo 10. Em primeiro lugar, o ato da leitura das Sagradas Escrituras é importante porque traz a nós o conhecimento de Deus. Ou seja, através do ato da leitura das Sagradas Escrituras, nós obtemos o conhecimento de Deus. Quando lemos Oséias, a Bíblia está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando lemos João capítulo 5, versículo 39, lá encontramos palavras de Jesus dizendo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. As Escrituras Sagradas é uma das 3 poderosas formas de conhecermos a Deus. As outras 2 são a consciência e a observação da natureza, ou seja, das coisas criadas por Deus. Em segundo lugar, o ato de ler as Escrituras Sagradas é importante porque desperta a nossa fé e a nossa confiança em Deus. É através das Escrituras, que é a fonte verdadeira e especial de todas as informações sobre Jesus e sobre Deus, que conhecemos a Ele, e através disto a nossa fé é despertada. Até porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Em terceiro lugar, o ato de leitura das Sagradas Escrituras é importante porque nela adquirimos alimento espiritual para a nossa alma. Ou seja, as Escrituras Sagradas são o único alimento espiritual verdadeiro de que necessita a nossa alma. Quando lemos Mateus capítulo 4, versículo 4, encontramos ali Jesus citando as Escrituras e dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede ou que emana da boca de Deus. Jesus reconheceu as 2 essências do homem ou do ser humano: uma essência material, o corpo, outra essência espiritual, o espírito, a alma. Da mesma forma que o corpo físico necessita de se alimentar para ser mantido, para ser saudável, da mesma forma a alma do homem, o espírito do homem precisa de alimento, e este alimento é um único só, é a palavra de Deus. Em quarto lugar, o ato da leitura das Sagradas Escrituras é importante porque promove a verdadeira prosperidade. Ou seja,
aquele que a lê se torna bem-aventurado ou próspero. Deus disse para Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Prosperidade que vem de Deus é uma vida bem-sucedida. Disto também trata o Salmo de número 1, quando diz, a partir do versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No versículo 2 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O versículo diz acerca daquele que assim o faz, tudo quanto fizer prosperará. Em quinto lugar, o ato de leitura das Sagradas Escrituras é importante para a aquisição da salvação. Ou seja, quando lemos as Escrituras ou através da leitura das Escrituras, nós recebemos informações de como e o que fazer para receber a salvação em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Quando lemos João capítulo 6, versículo 68, encontramos ali o apóstolo Pedro dizendo para Jesus, respondendo a Jesus da seguinte forma, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Em João capítulo 6, versículo 63, o próprio Jesus disse, as palavras que vos disse, ou que vos tenho dito, são espírito e vida. Portanto, podemos ver, observar que por estas e outras inúmeras razões, o ato da leitura das Sagradas Escrituras é simplesmente indispensável, necessário e urgente, pois ela tem efeito não somente para esta vida, mas para a vida eterna. Portanto, leia as Escrituras, procure compreender aquilo que Deus quer para a sua vida e seja poderosamente abençoado por Deus. Amém? Deus abençoe você.